esse CB especial gravado aqui no terceiro andar do Correio Brasiliense. Não estamos no estúdio da TV Brasília, porque nós recebemos hoje, num horário diferente, o ex-governador de São Paulo, João Dória, eu e Carlos Alexandre. Vamos ter uma conversa com ele aqui, que tem acompanhado muito essas questões relacionadas ao desenvolvimento do Brasil, aos debates sobre os problemas brasileiros, especialmente no exterior. Já foram 5 eventos internacionais este ano, do Grupo LIDE, Líderes Empresariais, fora os eventos nacionais. Governador, eu vou chamá-lo assim, porque o senhor foi governador de São Paulo. Obrigado. Que resumo é possível fazer desses encontros que o senhor teve lá fora, esse debate tão profundo que houve sobre os problemas brasileiros? O que os empresários estrangeiros, os investidores, desejam do Brasil? Denise, primeiro, muito obrigado pelo convite. Carlos Alexandre, muito obrigado também. Mais uma vez, estando aqui com você, no Correio Brasiliense e também na TV Brasília. Eu vou dividir a resposta em 2 momentos. Primeiro, o momento da dificuldade que teve o Brasil no governo anterior, não querendo fazer juízos sobre o governo que passou, mas haviam problemas. Primeiro, o Brasil se isolou da comunidade internacional. O Brasil perdeu o eixo da relação internacional, que sempre cultivou bem. Aliás, o Itamaraty sempre foi um prócer nesse sentido, mas, lamentavelmente, no governo passado, houve um isolamento e isso comprometeu bastante as decisões de investidores internacionais de destinarem investimentos ao Brasil. Um outro fator também comprometeu a questão ambiental. O Brasil também fez uma ruptura dos seus compromissos ambientais no governo anterior. Isso foi sentido por investidores internacionais, notadamente na Europa e no Japão. Em outros países também, mas principalmente na União Europeia e no Japão. E, por fim, um terceiro aspecto foi a instabilidade política do país durante também o governo anterior. Isso não foi positivo para as decisões de investimentos internacionais no Brasil. Agora vamos ao segundo ponto. O que mudou em relação a este governo? Primeiro, a reinserção do Brasil no cenário internacional. Ainda que com alguns pontos que podem ser melhorados, observados e eventualmente até modificados, mas houve uma sensível melhora no cenário internacional pelas decisões do presidente Lula de recolocar o Brasil nas mesas de negociação e nas entidades, nas organizações internacionais. As inúmeras viagens do presidente Lula recolocaram o Brasil dentro deste cenário e colocaram o Itamaraty novamente como protagonista dessas relações. Segundo aspecto, a questão ambiental. Também houve uma melhora efetiva do compromisso ambiental, aliás, uma transformação, eu diria, bastante expressiva de um comportamento que era nocivo ao meio ambiente para um comportamento que é protetivo ao meio ambiente e que interpreta bem as questões ambientais e o compromisso de descarbonização da economia brasileira e proteção das áreas ambientais e também das áreas indígenas. E o terceiro aspecto, esse ainda não foi plenamente atingido. Ainda há um sentimento de instabilidade por parte de investidores internacionais em relação ao Brasil. Que instabilidade é essa? A instabilidade política ainda, uma situação ainda de confronto entre os que perderam a eleição e os que venceram a eleição, e também da insegurança jurídica. Esse, aliás, é o ponto crucial, Denise, porque investidor não costuma materializar seus investimentos onde há insegurança jurídica. Governador, o senhor poderia dar um exemplo do que seria essa insegurança jurídica? As manifestações feitas até recentemente em relação à Eletrobras, por exemplo, da proposta ou desejo de se reestatizar a Eletrobras. Esta informação perante investidores, ela foi desastrosa, ela foi muito ruim, porque a regra estabelecida, aprovada no Congresso e materializada na privatização da Eletrobras, significa um acordo, um entendimento, um posicionamento que tem que ser obedecido. Pode você gostar, pode não gostar, mas isso tramitou dentro do processo constitucional, dentro do regime estabelecido pelo Congresso Nacional, foi votado pela Câmara, votado pelo Senado e aprovado pelo Poder Executivo. Felizmente, nos últimos 2 meses, não se voltou a falar sobre isso, mas ficou um ruído na comunidade internacional
de investidores que não querem aplicar recursos em países que não respeitam esta ordem jurídica. Onde há instabilidade, não há investimento. O investidor, Denise, e aí eu concluo, ele até perdoa e compreende problema inflacionário, problema tributário, problemas até da sociedade civil, a ponto, evidentemente, de não gerar instabilidade de governabilidade do país. Tudo isso é compreensível. Quase todas as nações do mundo vivem problemas dessa natureza em maior ou menor grau. A questão da insegurança jurídica é uma barreira a esses investimentos. Esse é o ponto que, se eu pudesse sugerir ao governo, que mereceria ter uma atenção adicional e talvez uma palavra sobre a liderança do próprio presidente Lula, de que as regras que foram aplicadas e foram decididas pelo Congresso e ratificadas pelo Executivo, elas serão obedecidas plenamente. Acho que essa é uma mensagem que pode favorecer e muito o ingresso de capital externo no Brasil. E eu vou fazer aqui, volto para o ponto positivo. Eu me referi a 3 pontos positivos desse governo e um de instabilidade, que é esse. E vou fazer uma referência aqui a um outro ponto positivo, que é a gestão do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Uma grata e boa surpresa à frente do Ministério da Fazenda, na sua relação com o Congresso, na sua relação com o Banco Central, na sua relação com a sociedade produtiva, com os mercados, no diálogo, no entendimento, na obediência ao controle fiscal. Eu diria que a melhor e mais grata, boa surpresa deste governo, há outras também, eu não quero eliminar outras referências positivas, mas eu destacaria a figura do ministro Fernando Haddad. Agora, nós temos um Congresso mais conservador, que inclusive disse que não votaria qualquer mudança na Eletrobras. Isso não soa como um alívio para os investidores, uma vez que há um Congresso aí de uma forma ou de outra? Tudo bem que tem uma parte lá do Congresso que quer um toma lá da cá com o governo, mas há uma parte expressiva, muito dedicada a essa questão, muito atenta a essa questão dos investimentos. Isso não é uma segurança? Bem colocado por você. A resposta é sim. Isso reflete a estabilidade política. E o Congresso tem cumprido bem esse papel, tanto a Câmara quanto o Senado. Aliás, em diversos momentos, não só esse em relação à Eletrobras, mas também ao marco do saneamento. Lembra-se, o governo pensava em modificar o marco do saneamento, fazer uma regressão que seria desastroso, porque esse é um setor que precisa de investimentos de grande volume e só o setor privado tem condições de fazer isso. Governos estaduais e o governo federal não têm condição e recursos para isso. E mais recentemente também o marco em relação ao território indígena, que, embora não afete investimentos internacionais no Brasil, mas criaria uma instabilidade grande no campo. Eu não quero aqui contestar a decisão do Supremo ou a intenção do próprio governo federal em relação a este posicionamento, mas me parece que o Congresso Nacional acertou também em preservar uma regra que já havia sido debatida, discutida e institucionalizada. Então, você tem toda a razão, ponto positivo para o Congresso Nacional. E fez isso, a meu ver, sem embate, sem confrontos, sem emparedamento de ninguém. Eu sinto uma atmosfera, vamos dizer, de legitimação de processo no diálogo e no entendimento. Até mesmo em relação ao próprio Supremo Tribunal Federal, eu não vi essa medida do Congresso como uma medida confrontadora ao Supremo, mas estabilizadora em relação àquilo que, a meu ver, compete ao Congresso Nacional. Legislar é função do Congresso. Governador, eu gostaria de saber também em relação à reforma tributária, né? E o senhor, como ex-governador de São Paulo, de um estado mais importante do ponto de vista da economia, o senhor está acompanhando certamente também a discussão sobre os estados, né, que seriam da partilha dos impostos. Como é que o senhor está vendo essa discussão no Senado? O que o senhor acha que precisa ser tratado com mais urgência e com mais cuidado em relação à reforma tributária? Carlos Alexandre, outro ponto positivo, a meu ver, para o Congresso Nacional e também para o ministro Fernando Haddad. Eu sinto que essa harmonia de entendimento e de diálogo entre o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o ministro da Fazenda, a própria ministra Simone Tebet, do Planejamento, ordenou esse processo. A reforma tributária, na forma em que está, que foi aprovada na sua primeira votação pela Câmara e agora está
sendo submetido à votação e decisão do Senado para poder voltar à Câmara Federal, não é a reforma dos sonhos, mas é a reforma possível, é a reforma tributária que se permite fazer nesse momento no Brasil. Ela é melhor do que a situação atual. Logo, sendo possível e sendo melhor, ela é bem-vinda, o que não impedirá que no futuro ela seja aperfeiçoada e melhorada. Mas entre o que nós tínhamos e a reforma e o que ela propõe, ainda que ela possa e deve merecer ajustes, e é essa tarefa que o Senado está cumprindo neste momento com um pouco mais de tempo do que teve a Câmara, a meu ver, e voltará para a Câmara para a decisão final, nós poderemos ter um resultado conclusivo, positivo, em relação à reforma tributária. Mas eu volto a repetir, não é a reforma dos sonhos, mas é a reforma possível. Agora, o setor de serviços tem reclamado muito dessa proposta que está no Congresso, está no Senado, e está tentando ver se consegue reverter aí. Tem também a questão do imposto seletivo, né, para produtos ali da cesta básica, que também tem dado algum ruído na condução das votações também do próprio relator ali, né, do senador Eduardo Braga. Como é que o senhor avalia? O setor de serviços vai ter que fazer mesmo esse sacrifício agora para ganhar na escala, digamos assim? Uma boa pergunta e uma boa colocação. O setor de serviços tem razão nos clamos que tem feito. E também o setor alimentício e supermercadista em relação à cesta básica. Mas eu percebo sensibilidade. Primeiro, do senador Rodrigo Pacheco como presidente do Congresso Nacional e do Senado. E depois do senador Eduardo Braga, também como relator dessa comissão que delibera sobre a reforma tributária. E percebo que avançam os entendimentos para compreender as necessidades de ajustes, sobretudo nesse setor, o que é bastante razoável, Carlos Alexandre e Denise, porque é o setor da economia brasileira que mais hoje acelera a empregabilidade, é o setor de serviços, e que tem o maior volume também, fisicamente falando, de pessoas com carteira assinada, e que mais rapidamente pode empregar também, porque você pega desde aquele assalariado que tem um salário mínimo, uma faixa de renda mais baixa, é mais rápida a inclusão no processo dentro do setor de serviços do que na construção civil, na indústria ou mesmo no comércio. Então, é importante que haja essa sensibilidade e, a meu ver, até aqui tem havido, tanto do senador Eduardo Braga e do conjunto de senadores que estão analisando isso, quanto do presidente do Senado Federal. E não vejo, a priori, objeções na Câmara, não só do presidente Arthur Lira, como de outros deputados, inclusive o Aguinaldo Ribeiro, em relação a esses ajustes para atender o setor de serviços, de forma a tornar essa reforma tributária justa também para esse segmento econômico. Eu queria perguntar sobre a Amazônia, governador. O senhor mencionou o trabalho que o presidente Lula tem feito na recolocação do Brasil no cenário internacional, e dentro dessa discussão há uma grande vontade de se tratar a Amazônia como um bem global, e entram questões de investimento. Como é que o senhor avalia esse debate? Qual seria, no seu entendimento, a melhor maneira de se investir e preservar na Amazônia? Primeiro, adotando o diálogo como a principal bandeira. Impor condições não é um bom caminho. Dialogar condições é a alternativa correta. Seja do Brasil com o Brasil, ou seja, do governo federal com os governos estaduais e também, de certa maneira, com governos municipais, mas principalmente com governos estaduais e, notadamente, o governo do Amazonas e do Pará, e do ponto de vista também de investidores, entidades internacionais, que olham a região amazônica com muito interesse e com grande preocupação, mais preocupação no passado do que no presente. Esse diálogo pode estabelecer princípios para uma grande regra de pagamento sobre serviços ambientais, a chamada PSA, que é bastante razoável que seja colocado como pauta para que países, por exemplo, da União Europeia, mais Estados Unidos, Canadá, Japão, para citar alguns, que possam contribuir com o governo brasileiro, com a causa ambiental, com o chamado PSA, Pagamento sobre Serviços Ambientais. Há que se lembrar, Carlos Alexandre, nós temos uma população bastante expressiva de brasileiros, notadamente ribeirinhos e caboclos,
além da população indígena que vive nessa região norte e que precisa sobreviver. Não é razoável imaginar que, em nome da preservação ambiental, essas pessoas tenham que sacrificar as suas vidas, a sua renda, os seus filhos, a sua capacidade de sobreviver. Eles têm que ser remunerados. O indígena, o caboclo e o ribeirinho têm que saber que a sua remuneração pode estar assegurada por fundos nacionais e internacionais que permitam a ele compreender que é melhor ter a árvore de pé do que deitada. A árvore derrubada vale menos do que a árvore preservada e onde ele recebe um pagamento sobre isso. Ele é o guardião da floresta, seja ele indígena, seja ele ribeirinho, seja ele caboclo, seja ele quem for, vivendo na região norte do país. Este é um bom caminho e é viável e é possível. Percebo sensibilidade. Eu estive em 2 COPs. Aliás, fui homenageado na última COP que eu participei, na Escócia, em Glasgow, pelos projetos ambientais que São Paulo liderou no programa Refloresta, 1 milhão de hectares de replantio de árvores nativas do bioma da Mata Atlântica e também pela recuperação do Rio Pinheiros, a despoluição do Rio Pinheiros em São Paulo. E temos, até hoje, eu mantenho um bom diálogo com entidades ambientais. E percebo, Carlos Alexandre e Denise, que esta forma do pagamento sobre serviços ambientais é uma alternativa viável, não só para grandes instituições, fundos, inclusive fundos soberanos, especialmente na região norte da Europa, os fundos na Noruega, na Dinamarca, na Suécia, na Finlândia e também na Alemanha, que terão interesse em avançar nesse processo e com a seriedade, evidentemente, do governo brasileiro e dos governos de todos os estados do norte do país em fazer com que o recurso chegue efetivamente a quem precisa, que é a população da região norte do país. Ok, nós vamos para um rápido intervalo. Eu convido você a continuar aqui no CB Poder, que hoje recebe o ex-governador de São Paulo, João Dória, que é também fundador do grupo Líderes Empresariais, o grupo LIDE. Voltamos em 2 minutos. Olá, estamos de volta para o segundo bloco do CB Poder, que recebe hoje o ex-governador de São Paulo, João Dória, que é também fundador do grupo Líderes Empresariais, o grupo LIDE, que tem feito diversos debates sobre o Brasil, tanto questões ambientais, econômicas e também de segurança jurídica e segurança institucional, a nossa democracia tão cara a todos os brasileiros. Governador, voltando aqui ao nosso tema econômico, a gente vê aí o Banco Central com dificuldades de reduzir mais os juros, agora jogou para frente, mas ontem tivemos aí um encontro, né, essa semana, tivemos um encontro do presidente Lula com o presidente do Banco Central, Campos Neto, foi um pedido de Campos Neto, né, de Roberto Campos Neto, e foi a primeira conversa entre eles, depois de vários ataques que o presidente do Banco Central vem sofrendo do governo federal, de autoridades públicas, com exceção do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que sempre foi muito aberto ao diálogo com o presidente do Banco Central. Como é que o senhor vê essa questão dos juros? Há espaço para reduzir os juros mais no Brasil? O senhor que tem acompanhado aí, conversado com tantos empresários e também investidores internacionais e brasileiros. Denise, primeiro, louvar o diálogo. Eu até fiz uma postagem hoje pela manhã, louvando e elogiando o presidente Lula pela atitude de receber o presidente do Banco Central e dialogar com o presidente do Banco Central. Eu tenho 3 milhões de seguidores, modéstia à parte, uma dose de credibilidade para poder fazer uma manifestação desse tipo. Este é o melhor caminho, o diálogo, o entendimento e não a confrontação, o emparedamento de quem quer que seja. O Banco Central tem a sua autonomia e o presidente do Banco Central é um homem sério, ninguém duvida disso, da seriedade, de propósitos e de princípios de Roberto Campos Neto. Tanto é que o diálogo, como você bem ressaltou, com o ministro da Fazenda foi preservado durante todo esse período, esses 10 meses quase de governo Lula, nunca foi interrompido o diálogo entre o ministro da Fazenda e o presidente do Banco Central. E agora, louve-se o fato do presidente Lula ter se inserido nesse contexto do bom diálogo e, por exemplo, do
chamado marco civilizatório que uma democracia exige. Dialogar, conversar, buscar os pontos de entendimento, compreender também as diferenças. O Banco Central realiza um bom trabalho, inclusive agora com um diretor indicado pelo governo, o Gabriel Galípolo, que é um economista, um homem que conhece profundamente o mercado financeiro e também uma boa pessoa no diálogo e no entendimento, Carlos Alexandre, que, a meu ver, traz uma contribuição para os dois lados. O lado do executivo, como governo, e o lado do Banco Central como instituição que tem a obrigação de preservar ou contribuir na preservação da estabilidade econômica do país. Vale uma menção, Carlos Alexandre, perdão, de que o próprio Banco Central apresentou uma nova perspectiva do crescimento econômico do país, de 2% para 2,7%. Isso é uma boa notícia, é uma notícia que vem com a credibilidade dos dados auferidos pelo Banco Central do Brasil. Então, isso traz também melhores perspectivas para a economia brasileira. Até aqui, a economia sob controle. E sob controle por quê? Porque o Banco Central estabeleceu a boa regra, cuidadosa, ainda que possa ser criticada por empresários e por parte do governo federal, de manter taxas de juros ainda elevadas. Mas já no caminho do declínio e de posições que podem ser ampliadas. O meio ponto que foi estabelecido como degrau decrescente pode ser ampliado para 0,75 se a atmosfera continuar boa como está. Ou seja, inflação sob controle até aqui e perspectiva de crescimento, que isso amplia a geração de emprego e, com isso, amplia também o consumo. O senhor enxerga, então, com otimismo 2024, as perspectivas que estão se abrindo em relação ao PIB e à redução da taxa de juros? Eu diria um otimismo cauteloso, mas otimismo. Cauteloso porque é preciso sempre ter a compreensão de que é necessário resistir à tentação de gastar, gastar e gastar. Não é fácil essa resistência, porque é um país ainda com muita pobreza, com muita miséria, com pessoas que não têm emprego, muitas pessoas que têm dificuldade para ter o alimento para comer. Então, um governo mais social, como é o governo Lula, tem sempre a vontade de gastar e consumir mais na tentativa de atender essa parcela da população vulnerável do país, que é grande, e eu reconheço. Mas simplesmente gastar mais do que se arrecada significa mais inflação. Mais inflação gera mais dano exatamente a essa população, porque acrescentaria a esta camada já expressiva de pessoas desempregadas e subempregadas outras mais que, diante de um processo inflacionário, seriam dispensadas dos seus postos de trabalho. Então, exige equilíbrio, bom senso e, eu diria até, uma certa capacidade de administrar o desejo, principalmente diante desse fator social, com a necessidade da estabilidade fiscal. Isso até aqui tem sido obtido. E, de novo, o que justifica, inclusive, os elogios que eu tenho feito ao ministro Fernando Haddad, que, não obstante ele ser do PT, não obstante também o seu passado, o exercício que ele teve partidariamente, ele conseguiu separar a questão partidária, separar a questão ideológica da visão técnica que cabe a um ministro da Fazenda. E isso precisa ser louvado. E, às vezes, ele é até criticado por isso dentro do próprio PT. Principalmente dentro do próprio PT. Aliás, o ponto de crítica ao ministro Fernando Haddad não está fora do PT, e sim dentro do PT, de parte do PT. Injustamente, diga-se. Agora, a gente percebe muito, eu vejo muito ali no Congresso, que está começando, parece que a lua de mel está meio no final ali, a lua de mel do presidente Lula com os partidos. Arthur Lira, presidente da Câmara, pediu abertamente a presidência da Caixa e o presidente, antes de dizer que iria, não, olha, a gente pode até mudar. Não, o que ele disse foi que as mudanças no governo dele, as mudanças de cargos ali acabaram e que ele está muito satisfeito com a equipe que ele tem. Ele chegou a falar isso essa semana durante um evento, logo depois de um evento no Itamaraty. Esse toma lá da cá da política, quando é que o Brasil vai sair disso? O senhor acha que é possível sairmos desse, ter que dar o cargo para poder votar isso ou aquilo? Isso é bom para o Brasil? Denise, primeiro, é possível. Eu vou dar um exemplo. Eu não quero fazer juízo sobre este governo, nem no âmbito executivo e nem no âmbito legislativo. Mas eu vou dar o exemplo do que fizemos em São Paulo. Eu fui governador de São Paulo durante quase 4 anos. São Paulo é um país, 46 milhões de habitantes,
nós rodamos 67% da economia brasileira, do PIB do país, roda-se em São Paulo, ou seja, é um PIB superior da Argentina, do Chile, do Peru, da Colômbia. São Paulo é um país dentro do país. E nós nunca tivemos que fazer o toma lá da cá com a Assembleia Legislativa, e sim o diálogo, o bom entendimento e o respeito ao Poder Legislativo, o respeito às emendas impositivas, ao trabalho realizado por parlamentares de todos os partidos, a capilaridade dos investimentos do governo, sem nenhuma exceção, com prefeitos de todos os partidos, os que eram de partidos que nos apoiavam ou os que faziam oposição, o tratamento sempre foi igual. E nunca tivemos nenhum problema e nenhuma situação que exigisse, vamos dizer, práticas que pudessem ser mal avaliadas. Então, é perfeitamente possível este exercício. E sinto que talvez não seja o fim da lua de mel, mas uma nova mudança, vamos dizer, de destino da lua de mel. Vamos dizer que essa lua de mel, no destino das Maldivas, esteja terminando, mas pode ser que ela encontre no campo da Provence, na França, uma outra atmosfera, eu diria, com um perfume mais agradável, com uma situação mais completa, para que essa conjugação legítima, boa e transparente possa ser exercido entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Governador, o senhor mencionou no primeiro bloco da conversa que nesse novo momento do Brasil, os investidores estão muito atentos a esse momento de estabilização política democrática. Ontem, a ministra Rosa Weber, ao se despedir, ela está se despedindo do Supremo Tribunal Federal, ela disse que o Supremo continuará vigilante em relação à democracia. O senhor, quando foi governador de São Paulo, teve embates muito fortes com o governo federal. E, certamente, o senhor também acompanhou os momentos realmente dramáticos que a democracia brasileira passou. E aí vem minha pergunta. O senhor acredita que a democracia brasileira está plenamente recuperada ou ainda existem cuidados que precisam ser tomados? Vou responder em partes. Primeiro, elogiando a ministra Rosa Weber, a sua firmeza, a sua postura, a forma digna com que ela não só exerceu o seu mandato à frente do Supremo, como exerceu o seu mandato como presidente da Corte Suprema brasileira. Dois, também louvar a chegada do ministro Luiz Roberto Barroso à frente da Corte Suprema brasileira. Um homem preparado, um homem com erudição, com conhecimento, com capacidade, uma pessoa afeta ao diálogo e que será um defensor, a meu ver, de todos os princípios democráticos e também dos valores que competem ao Supremo e o respeito ao Legislativo e ao próprio Executivo. Nenhum temor em relação a isso. Também não temos em relação à democracia brasileira. Ela é forte, ela é estável, mas ela exige cuidados e atenções. Ela foi ameaçada recentemente, em 8 de janeiro. Isso é fato, isso é real, isso não é um factoide. Houve essas circunstâncias, todos viram, todos identificaram, e agora as avaliações do ponto de vista das investigações conclusivas demonstraram isso. Ou seja, exige vigilância, mas há essa estabilidade. E a população brasileira, de maneira geral, aprecia, gosta e quer a democracia e não um processo não democrático ou algo que fuja aos princípios da Constituição brasileira. Mas isso ainda exige atenção. E finalizo, Denise, dizendo que, mais uma vez, o presidente Lula pode ser o grande guardião dessa estabilidade democrática. Quanto menos enfrentamento for formulado, quanto menos enfrentamento em relação ao que passou, deixando este enfrentamento da linha do enfrentamento para a linha do juízo específico do judiciário, mas liberando a questão política, ele poderá liderar o Brasil para todos os brasileiros, não apenas aqueles que o elegeram presidente da República. Ok, governador, muito obrigada. O nosso tempo Denise, acabou. Eu estou vendo aqui o seu livro, João Dória, O Poder da Transformação, de Vou tomar a Thales liberdade Guaraci. de oferecer a você e ao Carlos Alexandre. Esse livro não foi escrito por mim, então estou muito à vontade para falar dele. E sim o Thales Guaraci, colega de vocês, foi editor da revista Veja, editor da revista Exame. Esse é um livro que já está na 2ª edição e ele reproduz um pouco dessa história, não só da minha história como prefeito de São Paulo, como governador de São Paulo, mas também
a minha história pregressa, onde comecei minha vida como um modesto office boy de uma agência de publicidade. E todos os recursos do livro eu doei para a Pastoral da Rua, do padre Júlio Lancelotti, em São Paulo. Eu posso dizer, o livro é bom e tem um prefácio de um grande querido amigo chamado Fernando Henrique Cardoso, um dos grandes presidentes que o Brasil tem o orgulho de ter tido. Então, ofereço a você, Poxa, Denise, muito obrigada, e ao Carlos governador. Obrigado. Muito obrigado. Obrigada, Carlos Alexandre. E a você que esteve aqui conosco até agora, muito obrigada pela companhia e até a próxima.